E aí galera, bem-vindos ao canal Daniel Filho mais uma vez. De verdade, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Confira aí se você já clicou no inscrever-se. Deixe teu positivo e aquilo que eu considero mais importante, pessoal. Comente muito. Se você concorda, põe a sua opinião. Se você discorda, não deixe de postar o teu comentário, porque é a única maneira da gente se conhecer, é a única maneira da gente interagir. Beleza? Vamos lá. Hoje eu estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre o histórico do meu canal e algumas coisas curiosas que eu tenho visto na plataforma. Eu estou há mais ou menos 5 anos aqui no YouTube e já transitei por diversos nichos de canais, por diversos segmentos de canal. E se tem uma coisa que a galera gosta pra caramba, em qualquer nicho, em qualquer conjunto, em qualquer segmento de canais, são das lives, né? Todo mundo curte muito participar de uma live. É muito gostoso, é muito bacana você encontrar amigos virtuais ali, né? Muitas vezes você poder vestir um perfil diferente a cada live. A gente que é dono de canal percebe isso com muita clareza, porque a forma de escrever, a forma de se posicionar, as opiniões e as ideias persistem mesmo que apresentadas por perfis diferentes, né? É um espaço muito legal para você trocar uma ideia com o dono do canal, principalmente nesse período de pandemia severíssimo que a gente viveu, né? Quando estávamos impedidos de interagir do portão para fora, então a gente encontrou essa maneirinha virtual, essa maneira bacana de poder se comunicar. O fato de ser uma comunicação virtual não tira a realidade das coisas que acontecem nas lives. O fato de ser virtual não faz com que seja menos real, principalmente os impactos daquilo que acontece em cada uma dessas lives. Então não importa, a galera curte live na maioria dos segmentos, a galera curte uma treta, curte uma confusão, curte canais de corte, ou seja, aqueles canais que fazem as brincadeirinhas, montam os deboches, fazem os trocadilhos, todo mundo curte isso, tá? Mas por que eu estou falando a respeito disso, pessoal? Porque a maioria dos segmentos pelos quais eu passei, em muitos se distanciavam de algum tipo de segmento, por exemplo, cristão. Ninguém se propunha a ser cristão. Ninguém, em meio a estes segmentos de canais, se propunha, por exemplo, a pregar a palavra que está apresentada na Bíblia dos cristãos. Em momento nenhum. E eu preciso dividir com vocês algo que me chamou a atenção, né? Porque nesse segmento supostamente cristão, a gente acaba identificando uma forma de se comportar, uma maneira de proceder, uma maneira de agir muito próxima a de canais que nada tem de cristãos. Eu acho isso muito curioso, pessoal, porque todos estes comportamentos inapropriados em qualquer espaço da vida, isso na minha opinião, são muitas vezes fomentados e incentivados pelos próprios donos de canal. Os donos de canal deste nicho, deste recorte, né, se apresentam a você como portadores de altos testemunhos, né, pessoas que tiveram vivências impactantes e foram transformadas, etc. Outros vestem seu terninho, sua gravata, falam das vivências que tiveram nos templos e associações religiosas que deixaram para trás, mas no fundo, se comportam muitas vezes de maneira idêntica ou até pior que canais que nada têm de cristãos. Eu acho curioso, pessoal, porque agora falando para você do fundo do meu coração, como alguém que não tem uma vivência religiosa cotidiana, mas
tem alguns versículos que ecoam muito forte na minha cabeça e são de conhecimento geral, como por exemplo Salmos, né, 1:1, né, que orienta as pessoas a não se assentarem à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o que não se assenta à roda dos escarnecedores. Muito simples, isso está na cabeça de todo mundo e as pessoas não lembram desse detalhe, né? As pessoas vestem um perfilzinho curioso, muitas vezes um perfil engraçado, entram nessas lives e se soltam, né? Outro versículo que ecoa fortemente, pelo menos na minha cabeça, é Provérbios 14:7. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue. Mas quem tem juízo aprende com facilidade. Olha, afaste-se das pessoas sem juízo, que não tem nada a ensinar. Mas a gente tem a tendência, né, de ver alguém bonitinho, de ver um cenário legal, de ver alguém supostamente bem vestido e supor que essas pessoas têm algo a ensinar, né? Olha lá, Provérbios 11:12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Mas o que tem entendimento refreia a língua. Último, só para fechar. Jeremias 9:5. E zombará cada um do seu próximo. E não falam verdade. Ensinam sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em proceder perversamente. A pergunta que eu faço, pessoal, é a seguinte: é a você. Eu não sou cristão, não me proponho a ser cristão, ok? Mas eu quero perguntar a vocês, diante da Bíblia dos cristãos, que vocês, cristãos, dizem seguir. Como vocês se sentem diante de tudo isso? Como vocês se sentem à vontade, participando, se divertindo, interagindo em meio a estes canais que se dizem cristãos, mas nada tem de cristãos? Vocês se deixam levar pela imagem? Pelo jeito de falar difícil dessa galera? Pela roupinha engomada? Pelo cenário bacana? Por um suposto testemunho que ficou para trás, mas cujo comportamento não apresenta um testemunho adequado? Queria deixar essa pergunta aqui para cada um de vocês. E para fechar, pessoal, eu quero aproveitar, sei que já deveria até fazer outro vídeo, né? Agora eu quero falar um pouquinho a respeito da questão da existência de profetas ou não profetas. Essa é uma pergunta que a galera me pergunta e eu quero responder a minha opinião, quero dar a minha opinião, quero deixar a minha opinião aqui com vocês, né? Isso não significa que eu esteja dizendo que Gleison é ou deixa de ser profeta, nem nada disso. Mas lá em Lucas 16:16, olha que coisa curiosa. O que a Bíblia fala? A Bíblia dos cristãos, ok? A lei e os profetas foram anunciados até João. Ponto. Em outras traduções você tem palavras um pouquinho diferentes. A lei de Moisés e o ensinamento dos profetas foram anunciados até João. Ninguém está dizendo que profetas não existem mais. Dizem o quê? Que a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas foram anunciados até João. A lei e os profetas foram anunciados até João. Daquele tempo em diante, desse tempo em diante, desde então, o que é anunciado não é mais a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas. O que é anunciado daquele tempo em diante é o reino de Deus. O que é anunciado é o esforço necessário ao homem, que o homem deve fazer para entrar no reino de Deus. Simples. Vamos lá de novo?
A lei e os profetas, a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas foram anunciados até João. Daquele tempo em diante, é anunciado o reino de Deus e o esforço que todo homem deve fazer para entrar nele. Minha opinião, eu não consigo compreender nesse versículo nem sequer resquício de ideia para que alguém possa dizer que profetas não existem mais. Tá? O ensinamento dos profetas do Antigo Testamento que compunham aquela Bíblia judaica que era seguida à risca pelos apóstolos do Novo Testamento, pelos apóstolos do Senhor Jesus, pelos cristãos da época de Jesus. Não é verdade? Pelos judeus que estavam em meio à vivência de Jesus naquele período. O que os judeus cumpriam era a lei de Moisés, o que eles destacavam, o que eles anunciavam, o que eles procuravam seguir à risca eram as leis de Moisés e os ensinamentos dos profetas do Antigo Testamento. Simples assim. Em nenhum momento é dito, por exemplo, que não existem profetas. Vamos repetir, pessoal? Eu acho isso muito importante. A lei de Moisés e o ensinamento dos profetas foram anunciados até João. João muda o seu ensinamento. As coisas que João passa a anunciar são diferentes. O que João passa a anunciar? Desse tempo em diante é anunciado o reino de Deus. João passa a anunciar o reino de Deus e o esforço que todo homem deve fazer para entrar nele. Convido você a ser sincero. Convido você a ser sincera com você. Sei que é divertido estar no meio da confusão. É divertidíssimo. Sei que é divertido, né? Tá dando aquela risada gostosa do jeitão de falar de uma determinada pessoa, né? Dos trejeitos efeminados que um ou outro destes bem vestidos da plataforma vem imitando, Gleison ou qualquer outro, né? Sei que deve ser muito gostoso, né, gente? Quem aí não é ser humano? Mas se não for pelo teu cristianismo, pessoal, será que isso é ético? Será que você gostaria de estar no lugar destas pessoas que são alvo de deboche? Você tem noção de como isso cala fundo e machuca? Será que tamanho desprezo, deboche, zombaria tem a ver com refutação de heresia? Me parece que não. Me parece que a gente está diante aí, pelo menos, diante daquilo que ensina a Bíblia dos cristãos, de escorregadores que caminham direto para as profundezas. Desculpem o trocadilho, eu não poderia deixar de fazê-lo, ok? Mas vale a pena a gente pensar. Um abraço a todos, bom dia.